Pela manhã eu tive a oportunidade de ministrar essa palavra e eu peço ao Espírito Santo de Deus que mais uma vez possa falar aos nossos corações nesse dia. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 27. Nós vamos ler apenas o 4 e o 5. Para a leitura não ser extensa, mas eu vou explicar aqui para você o que está acontecendo nesse salmo, tá bom? Eu tenho carregado essa palavra durante todo esse mês. Todo esse mês o Senhor tem, ministrado meu coração. Eu já estive em alguns lugares e pude partilhar com algumas pessoas o que Deus colocou no meu coração. E como eu falei pela manhã, eu estava em oração e eu falei, Deus tem algo também nesse salmo para falar com a sua igreja. Vai dizer assim, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade, Ele vai me guardar protegida em sua habitação. O seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Glória a Deus. Quem está escrevendo esse salmo é Davi. Ele é o autor desse salmo. E o que Deus ministrou no meu coração, quando eu estava lendo esse salmo, foi pensar sobre esse homem, que a palavra vai dizer, e eu acho lindo isso, que ele foi encontrado por Deus, como um homem segundo o seu coração. Enquanto eu li esse salmo, eu observava como Davi age com Deus, como Davi se porta e reage às circunstâncias da vida. E pensando nesse homem que foi encontrado com um coração que agrada ao Senhor, um coração alinhado com a vontade de Deus, eu falei, eu preciso me sentar e aprender com ele. Porque aquilo que Deus encontrou nesse homem, eu clamo e rogo e buscarei comprometida com esta palavra, para que Ele ache no meu coração. Para que o prazer que Deus encontrou quando olhou a conduta de Davi, o desejo de Davi, a postura de Davi, como Davi se movimentava. Senhor, eu quero. Você quer? Porque eu quero. E aí, olhando esse salmo aqui, quando a gente vai estudar sobre esse salmo, não tem fechado o momento exato, com certeza, que a gente pode chegar aqui para você e dizer que esse salmo foi escrito. Alguns estudando acreditam que ele foi escrito em um momento quando Davi ele está fugindo de Saul. Só que uma certeza nós temos quando nós fazemos toda a leitura desse salmo é de que Davi ele está em um momento, em um ambiente que inspira a guerra. Davi ele vai usar o termo ainda que um exército se acampe em volta de mim. Ou ainda que não seja algo em volta na ameaça, mas ainda que seja algo declarado de forma adversa a mim durante a minha caminhada. Ele está cercado de um momento de adversidade. Ele começa esse salmo dizendo, olha, eu não vou temer. Porque o Senhor é a minha salvação, Ele é a minha luz, Ele é a minha torre forte. Então logo eu posso pensar que acampado em volta de Davi está seus inimigos. Mas acampado em volta do coração de Davi está o medo. Está a ansiedade, a aflição. Estão palavras contrárias. Algo acampado, fixado. Algo que se acampa, é algo que está permanente todos os dias. É aquilo que quando você dorme, mas você acorda, já bate na porta da sua mente. Você abre os olhos. Tem vezes que você abre os olhos e já tem alguma coisa cercando a sua mente. Já tem um sentimento batendo na porta do seu coração. Tem gente que até ao dormir já tem um sentimento, um pensamento, situações acampadas à sua volta que tem dificuldade de repousar num sono que dá descanso para a mente, que dá descanso para o coração. Que você não acorda já fadigado, sem energia,
cansado, desanimado, preocupado com coisas já acampado em volta da sua mente. Davi é este que no Salmo 27 está escrevendo esse salmo nesse cenário. E quando Davi, ele vai orar, ele vai dizer que uma coisa ele vai pedir, que é estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Davi, ele está vivendo no período do tabernáculo, onde Deus, a presença de Deus, está no meio dos homens, representada através de uma arca, num santo dos santos, num santíssimo lugar. Mas mesmo naquele tempo, onde ainda Cristo, o grande sacerdote, o sumo sacerdote, também ele que ministra diante de Deus, sendo ele próprio o sacrifício único e suficiente, que nos dá um caminho para Deus. Um caminho que eu posso nesses dias correr para encontrar a presença de Deus. Ainda que não tivesse sido derramado sobre toda a carne o Espírito, e agora além de poder estar diante de Deus, porque o meu pecado, o salário do pecado que é a morte, foi pago pelo sangue de Cristo, aplacando a ira de Deus. Agora eu também posso carregar essa presença todos os dias, como Davi vai falar. Davi está no tempo do tabernáculo, dos sacrifícios, mas ele já tinha entendido aquilo que desde o início do jardim, antes do homem cair, ou depois que o homem cai, ou quando Deus tira o seu povo do deserto, ou quando ele faz uma aliança com Davi, ele já buscava, ele já queria, é todos os dias no coração do homem. Todos os dias o homem em Deus e Deus no homem. Davi pede uma coisa e se compromete em buscar, é pela presença de Deus todos os dias. Quando eu começo a observar a conduta de Davi, a oração de Davi, nesse momento que ele está passando, a gente pode se sentar diante dessa palavra, examinar a oração de Davi e pensar nas nossas orações. Às vezes a gente ora tantas coisas e dá nome para tantas necessidades, não é mesmo? E não quero dizer que você não possa orar por situações, coisas, necessidades, mas preste atenção, tem vezes que a gente se gasta em orar e começa a dar nome: Senhor, se o Senhor fizer isso, a angústia da minha alma cessa. Senhor, se o Senhor me der o dinheiro, o emprego, aquela resposta, o conflito na minha casa, no meu casamento com meus filhos acaba. Senhor, se o Senhor der isso ou fizer isso na igreja, aquela situação resolve. Ou Senhor, faz aquilo no mundo, na sociedade, no governo, Senhor, na política, porque se isso acontecer, resolve. Quando Davi entendeu a chave do aplacar da nossa necessidade, da satisfação, do auxílio que não acaba, porque todos os dias, da graça que sustenta todos os dias, da rochedo que te põe de pé todos os dias, do lugar seguro que guarda o seu coração e te acolhe todos os dias. Ele entendeu e por isso ele se gasta em pedir uma coisa: pela presença de Deus. Porque às vezes a gente está dando nome para as nossas necessidades e na verdade isso está revelando aonde está a nossa esperança, aonde achamos que está a solução dos conflitos que nunca acaba no nosso interior, tentando resolver com coisas materiais e sólidas, perecíveis, terrena, que não precisa de Deus para você conseguir. Mas o homem satisfeito como num grande banquete é pela presença de Deus. E quando a gente começa a dar nome, vai revelando onde está a nossa esperança. E a nossa esperança, aquilo que aplaca a necessidade do nosso interior, da nossa casa, dos conflitos que não acabam, estão no Senhor. Às vezes a gente começa a querer colocar até expectativa. Eu falei sobre esse exemplo, vou repetir, vou pregar como a primeira vez. No dinheiro. E dinheiro é bom. Paulo agradeceu as ofertas da igreja de Filipenses,
Porque aquelas ofertas estavam impulsionando Paulo na sua viagem missionária. Como somos estimulados, como foi bem dito aqui pela manhã e à noite pelo pastor, a sermos generosos, cooperadores, semeadores. Como em Atos 2, a gente vê essa igreja generosa que partilha. Então eu não quero fazer aqui, dizer que dinheiro é mal, que é ruim. A gente precisa de dinheiro para prover para os nossos filhos. Mas às vezes a gente coloca a solução falando assim, o conflito, sabe? O pai de família, como foi dito aqui, eu sei que é algo, poxa, homem, o provedor, o coração aperta. Eu sei que alguns conflitos até acontecem dentro de casa, muitas vezes, por questões financeiras. Mas tem coisas, tem comportamentos que precisam mudar, raiz de coisas que precisam mudar no nosso coração, que o dinheiro não vai resolver. E quanto mais você tiver, mais você vai falar, eu preciso só de mais um pouquinho. Porque agora o dinheiro já não é suficiente. Eu precisava desse valor. Alcancei, o meu padrão de vida mudou. Agora eu estou vivendo conforme esse valor e agora eu já não me satisfaço mais. Eu preciso ganhar mais. O nosso coração não consegue nem ser grato pela provisão de hoje, porque a gente já está olhando a necessidade que a gente está colocando no amanhã. E aí a gente não consegue. A gente olha para o cenário da sociedade e vê que se o problema fosse resolvido nesse papel chamado dinheiro, dos conflitos, das angústias emocionais, familiares, a gente não veria um cenário triste de meninas com condição financeira, bonitas, bem cuidadas, com dinheiro, com escola boa, sabe, com uma boa casa, pegando um Uber, um mototáxi para subir o morro, para se envolver com os traficantes, para se drogar nas bocas e nos bailes. A gente não via jovens com bom estudo, muitas vezes se perdendo. A gente não via pessoas com condições financeiras, mas a sua angústia na sua alma é tão grande que elas não têm prazer na vida. Porque a necessidade, ela está no pobre, no rico, e ela tem um endereço, um remetente, é o Senhor. Só o Senhor pode resolver coisas que o dinheiro não resolve. Queridos, a gente pode construir tantas coisas sem Deus. Eu não preciso de Deus para enriquecer. Asaf vai olhar a prosperidade dos ímpios no Salmo 73. Ele até endurece o seu coração. Vai falar que o coração está embrutecido, olhando como é que ímpio está prosperando, como é que as coisas estão desenrolando para eles. Porque, gente, para prosperar no sentido financeiro, ter dinheiro, construir coisas nessa terra, fazer célebre o nosso nome, Deus nem precisa. A gente não precisa ter relacionamento com Deus, a gente não precisa dizimar, a gente não precisa ter temor ao Senhor. Não temos um governo desde o tempo da monarquia prosperando em cima do sofrimento do povo. Gente ganhando dinheiro e prosperando ilicitamente. Mas tem uma coisa, que quando o homem sobe uma torre, como fez a Torre de Babel em desobediência, um homem sobe uma torre para fazer célebre o seu nome, uma hora ela cai, não será eterna. A gente pode casar sem Deus, a gente pode criar filhos sem Deus, a gente pode abrir uma empresa sem Deus, a gente pode construir uma casa sem Deus, a gente pode ter um carro sem Deus, a gente pode abrir um ministério sem Deus, sem temor ao Senhor, sem compromisso com Ele, sem carregar a presença de Deus. Mas só em Deus, só no Espírito é produzido em nós algo eterno que apronta para a eternidade. Algo que permanece, não se quebra, não corrompe, não se vai. São coisas eternas que só o Cristo pode fazer. Porque a gente pode construir uma casa, mas só o Cristo pode construir paz no nosso lar, no nosso interior. A gente pode
ter experiências maravilhosas, proporcionada pelo nosso trabalho, pelos amigos. Mas só o Senhor gera em nós o Espírito, porque isso é fruto do Espírito. Uma alegria que Davi, em meio a essas circunstâncias, não pode ser arrancada do seu coração, porque está na presença de Deus, no Espírito de Deus. E aí, ainda que o seu cenário seja de adversidade ou de prosperidade, o seu coração está no Senhor e Ele não se molda e nem se corrompe a nenhum tipo de circunstâncias. É por isso que Davi, ele está num lugar seguro. Eu não estou falando para você que o medo não vai bater na sua porta, mas você não será dominado por ele. O medo não vai parar você. Ainda que você acorde em alguns dias e fale: hoje é o meu último dia servindo, hoje é o meu último dia casado, hoje é o último dia que eu oro pelos meus filhos, hoje é o último dia que eu oro aqui no meu quarto, porque hoje eu vou dobrar-me para esse medo. Hoje ele me vence. De hoje eu não passo. De hoje eu cedo. Eu sou escolhida do Senhor. E quando o Senhor me chamou, eu estou caminhando e eu estou vendo gigante. Estou cercado pelos adversários. Eu estou vendo Saul aqui atrás de mim. Eu estou vendo tantas coisas acontecerem. E aí a tua alma vai dizer assim: se você parar, o gigante não surge mais gigante no meio do seu caminho. Para. Se você parar, Saul vai parar de te perseguir. Aquela falsa paz. Se você parar de exercer aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos, as guerras terminam e você terá paz. Os conflitos acabam. Mas Saul não, está repreendido. Peraí, a emoção. Mas Davi é aquele que em todas as estações da sua vida, quando a gente olha para ele aqui, ele está buscando a presença de Deus. No Salmo 63, quando ele está fugindo do filho Absalão, está no meio do deserto, você cantou um pouco sobre ele aqui no ofertório. Ele vai dizer, quando ele está numa terra árida, ele vai falar: sabe essa terra seca? Eu não vou agora orar e pedir, dizer que Senhor envia um poço, um manancial para matar a minha sede. Não, pelo contrário, no meio do deserto, dessa estação que eu estou passando, eu vou dizer que como a aridez dessa terra, assim a minha alma tem sede do Senhor. Assim a minha busca está para o Senhor. Senhor, a sua graça, o seu amor, ele é melhor do que a vida. Senhor, eu quero contemplar o Senhor no seu santuário. Pai, nesse louvor, a minha alma se farta na sua presença como num grande banquete. Porque pode ter o deserto, mas na presença de Deus, a nossa alma está abastada. Quando o seu coração estiver tentado a se corromper pelas facilidades da vida, tem um lugar para você estar, seguro no Senhor. O que Deus está propondo para Davi é uma aliança. Uma aliança que se estende a nós. Porque em 2 Samuel 7 vai dizer que o reino de Davi se estabeleceria para sempre, eternamente. Se esse homem morreu, porque esse governo é eterno? Que promessa é essa? É porque tinha uma promessa que de Davi viria Cristo, a raiz de Davi, aquele que governaria com justiça em um reino eterno. Aquele que através dessa promessa, dessa aliança que ele tinha com Adão, que ele teve com o seu povo, os patriarcas da fé, que ele teve com Davi, ele tem para conosco. Uma aliança de uma presença através do sangue de Cristo que podemos carregar todos os dias. Uma graça, uma aliança que te manda como uma flecha, como uma carta selada, como foi orado aqui para a salvação, mas também uma presença, um favor de Deus todos os dias. Porque esse mesmo
homem, esse mesmo salmista que escreve o Salmo 27, escreve o 23. E ele vai dizer que se eu tenho o bom pastor, eu não tenho falta de nada. Está no deserto, não tem falta de nada, porque eu tenho o bom pastor. Está no palácio, não terei falta de nada, ainda que tenha tudo, eu estou abastada na presença de Deus. Esse é o segredo de um homem segundo o coração de Deus. Uma aliança que Deus tem para conosco que não se molda. Não é assim a aliança aqui? Esse objeto que representa uma aliança quando a gente faz com o nosso marido, a nossa esposa. Aliança é algo sólido, eterno. Não tem fim. Me explica onde está o fim dessa aliança. Ela é sólida. E isso nos mostra que ainda que as circunstâncias e a estação da vida, ela vá mudando. Coisas vão acontecendo. Circunstâncias vão acontecendo. O Senhor, Ele não muda. A palavra de Deus, ela ainda está de pé, permanece. Ele é fiel à sua palavra. Então não pense que o tempo, a sociedade mudando, as coisas ficando difíceis aí afora, a palavra do Senhor, ela permanece a mesma. Ainda que a sociedade cada vez mais corrupta e suja, e sempre foi, mas agora mais claro, mais declarado, porque a maldade só está mais aceitável, só está mais escrachada, as pessoas estão olhando e é normal, normalizou o mal. Agora o mal desfila e não precisa mais ser sutil em muitas coisas, porque está normal. Mas ainda que o mal parece que está avançando, ganhando terreno, as coisas apertem, os desafios na vida aconteçam. Tem a gigante, tem a Saul atrás, tem a tudo isso. A palavra em Números 23 vai dizer que ele não é homem para mentir. Também não é filho do homem para se arrepender. Eu falo e eu não ajo? Ou eu prometo e por acaso eu não cumpro? Tiago 1 vai dizer que ele não é como uma sombra que fica variando inconstante. Em Isaías 40 vai dizer que a relva pode murchar, as flores podem cair, mas a palavra do Senhor não. Ela permanece para sempre. Tem gigante, mas tem favor de Deus. E aí aquela falsa paz que te cerca não pode te dominar. Porque a promessa é que se eu estou neste lugar de buscar, na presença de Deus, carregando esta presença, Ele mesmo, é Ele, não sou eu. Ele guarda o meu coração. Se eu estou neste lugar, se eu estou buscando, Ele coloca os meus pés sobre uma rocha. Eu tenho no meu lar, na minha vida, no meu interior, o Espírito que produz em mim amor, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. É o Espírito de Deus. E é nele, não há paz, não há descanso. Se eu tenho um coração segundo o coração de Deus, não há descanso em não fazer a vontade de Deus. Se você carrega a presença de Deus, você não vai ter paz, nem alegria em não fazer a vontade de Deus. Porque Davi, em Atos 13, Paulo vai citar Davi, e ele vai falar que Deus encontrou o filho de Jessé, um homem segundo o seu coração, porque estava disposto a fazer a sua vontade, tudo o que ele queria. Então logo eu entendo que se eu carrego a presença de Deus, não há paz na minha desistência. Isso é a sua alma falando. Não há paz em retroceder. Isso são as circunstâncias falando, para de ouvir. Porque a sua alma, o seu interior, aquele que provou da presença de Deus, que carrega a presença de Deus, se satisfaz como num grande banquete na presença, no Senhor, na sua palavra, no seu Espírito. Uma aliança sustentada por esta palavra. É por isso que
O convite do Senhor é: sejam meus amigos, vocês são meus amigos. Temos um relacionamento, temos uma aliança, mas o versículo não termina aí. Ele vai dizer: vocês são meus amigos quando vocês fazem o que eu vos mando, quando vocês estão na minha palavra, quando vocês buscam uma coisa, pede, um lugar estar, contemplando a minha bondade, meditando no meu templo, pedindo orientação no santuário, na minha presença, na minha palavra. Uma aliança sustentada por essa palavra em uma obediência. E quando a gente para pensar sobre essa amizade, a gente pode pensar sobre ela à luz da palavra e tirar algumas conclusões. A primeira é que Deus não é como aquele homem que falhou contigo. Aquele amigo que às vezes nem fez por intenção, mas dentro de quem ele era, das suas possibilidades, do seu conhecimento, daquilo, do seu entendimento, da sua cultura familiar, se ele tinha uma revelação do entendimento da palavra ou não, não sei. Ele falhou contigo, não atendeu às suas expectativas. O homem que às vezes rejeita, o homem que olha por interesse: você pode me dar? Então nós temos uma aliança. Mas se hoje você não puder me dar, pode ir embora. O homem que julga segundo a aparência, porque foi a lição que Deus deu ao profeta Samuel quando foi escolher Davi. Eu não julgo, eu não olho o exterior, mas eu olho o interior. Deus não é como aquela figura que te ofendeu, que te frustrou, que falhou contigo, que não pôde te satisfazer. Ele é fiel, ele é completo. Vai dizer aqui Davi neste salmo mais à frente: ainda que pai e mãe me abandonem, como você cantou aqui também. Ainda que pai e mãe me abandonem. Chega a esse extremo de alguém que me gerou, que foi usado para que eu pudesse, um meio de Deus, para que eu pudesse vir a ter vida, a ser trazida ao mundo. Ainda que este que foi levantado, instituído por Deus, para me guiar, para me amparar, para me desenvolver, para me proteger, para não me abandonar. Ainda que chegue a esse extremo, ainda que eu veja, sabe, essa situação de abandono ou de falha comigo, o Senhor me acolherá. Porque Ele não é como os homens. Seja curado da frustração que você teve. Seja curado da dor que você carrega. Seja curado. Ele também não quer ser tratado de uma forma que a gente olhe uma amizade emocional. Porque a linguagem de amor de Deus é a obediência. Ele vai dizer em João 14: aqueles que guardam a minha palavra e as obedecem, esses me amam. Esses me amam. Vocês são meus amigos se fazem aquilo que me obedece, que eu peço. Então, se tem obediência, uma aliança sustentada pelo caráter de Deus, pela essência de Deus, por quem Ele é, pelo seu sangue, mas também num lugar de entrega, de rendição, de obediência, de sujeição, onde eu sinto, mas é de toda a minha alma que eu amo a Deus. Há um direcionamento para minha alma. É de todo o coração, uma busca que não é pela metade, mas é por inteira. Ame a Deus de todo o seu entendimento, coração, alma e força. De todo o entendimento, tem luz para a salvação. Quando nas trevas, na ignorância de quem Deus é, a luz da revelação de Deus, da salvação de Deus me alcança e eu posso encontrá-lo. Ela aquece o meu coração. E eu posso entender e responder de todo o entendimento pela palavra de Deus a esse amor, em obediência, em entrega. Eu também busco de todo o meu coração. Não há divisão, não há espaço que eu divida essa busca, essa prioridade de toda a minha alma, os meus sentimentos direcionados a Deus.
em sujeição a Deus. Eu tenho medo, mas o medo tem que se sujeitar ao Senhor. A palavra de Deus. Eu posso ter dias de ansiedade, mas ela vai se sujeitar à presença de Deus. É de toda a minha alma, com todo o meu coração e também com toda a minha força. Com aquilo que me cabe, eu buscarei ao Senhor. Eu me comprometerei ao Senhor. E eu verei o favor de Deus. Porque um homem segundo o coração de Deus, este homem é aquele que se quebranta, que não tem dificuldade em buscar ao Senhor, em reconhecer. É por isso que ele fala: uma coisa eu vou pedir e procurar, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias. Esse pedir é favor de Deus. Esse pedir, se você for buscar o significado, você vai ver que ele se classifica num pedir esmola, é numa necessidade. Porque quando eu encontro o Senhor, a minha alma se dobra em buscar o favor de Deus, em reconhecer um contraste diante da grandeza, da salvação, da revelação de quem Deus é. Que Ele não é homem feito segundo a arte e imaginação do homem, nem de ouro, nem de prata. Ele não foi criado porque Ele é o Criador, nem igual a nenhum ser espiritual ou material. Acima, nome acima de todas as coisas. Quando eu olho para Deus e eu enxergo essa revelação, os meus olhos se abrem, há um cair em si, só há uma saída para nós: é clamar pelo favor, é dizer: Senhor, há uma humilhação no meu coração de reconhecer que eu preciso do Senhor. Esse é um homem quebrantado, porque esse pedir, queridos, requer um quebrantamento, uma humilhação. E quando a gente olha um texto que a gente cita diversas vezes aqui, que a gente vê em Tiago 1, se repete em 1 Pedro 5, o Senhor vai dizer que Ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha só, você acabou de entender comigo, você pode ler em casa, que Ele está falando que Ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, se eu sustento orgulho, um orgulho que não me faz chegar nesse lugar de clamar pelo favor de Deus, se eu sustento orgulho para não me render à sua revelação, à sua presença, logo eu não carrego a graça de Deus. Logo eu não carrego a presença de Deus. Se eu resisto, não tem graça para me salvar. Como também, se eu sou cheio de orgulho, de vaidade no meu coração, às vezes a gente se orgulha até daquilo que a gente faz para Deus. Se eu sou cheio de orgulho, que eu sei cantar canções lindas, eu sei a palavra de Deus, mas eu não consigo perdoar ninguém, eu sou radical e intolerante. Eu não entendo perdão, eu não libero perdão para ninguém. Não tem, meu coração é duro. Se eu sou alguém que não é corrigido pela palavra de Deus, se eu entro no culto, saio do culto, leio a palavra e ela não corrige o meu coração, como Natã vai corrigir Davi diante do seu pecado, qual é a postura de Davi? Quebrantamento, humilhação. Senhor, não retires de mim o teu espírito, não me tires da sua presença, por favor, não me tire. Essa é a postura de um homem que pede, que se quebranta e que encontra favor de Deus. Porque Davi é a realidade. Deus tem uma palavra verdadeira, e dentro dela, que não é uma fábula da Disney cheia de falsa perfeição, existe um homem que, quando se moveu
pela carne, pelos seus impulsos, sem direção do Espírito, pecou, falhou, errou, trouxe conflito para dentro da sua casa, consequências para dentro da sua família, porque engana quem acha que eu faço o que eu quero, o problema é meu. Você é esposa, eu não peço opinião, você não tem nada a ver com isso, o problema é meu. Os filhos, o que eu faço não te interessa, o problema é meu. Mas quando Davi agiu na carne, agiu sem a presença do Espírito, agiu na sua impulsividade, trouxe consequências para sua esposa, para sua família, para os seus filhos, porque aquilo que a gente faz vai afetando as pessoas sim ao nosso redor. Isso é mentira, é engano de um pecado chamado egoísmo. Mas quando Davi se movimentou em um lugar de quebrantamento, mesmo mediante as suas falhas, quando ele se humilhou, reconheceu a necessidade, foi esse pedir de clamar, rogar, suplicar pelo favor de Deus, teve graça que cobre os pecados. Você pode ter pecado, você pode ter errado, você pode estar no erro até hoje, mas se hoje você decidir pedir, você encontrará o favor de Deus. Você pode ter resistido até o dia de hoje, mas diante da revelação dessa palavra, se você se humilhar, se quebrantar, tem graça de Deus para te lançar para a eternidade, mas também para te sustentar todos os dias. Porque a graça aqui, a presença de Deus aqui, está sustentando Davi neste dia, como em todos os dias. Davi, ele vai pedir para contemplar a bondade de Deus. Porque a bondade de Deus se trata do caráter dele. Bondade aqui, um dos seus significados é vara. Logo quando eu entro, mediante essa revelação, a palavra de Deus, nos dias, seja ser qual a tentação que pode estar cercando, envolvendo o seu coração. É a adversidade, o medo? É a corrupção? Algum pecado ali, ó, que quer tomar o teu coração? É a vaidade, é o dinheiro, são as oportunidades que estão ali cercando o seu coração. Mas quando eu olho, quando eu vou pedir ao Senhor e procuro para viver na casa de Deus, para contemplar da sua bondade, ela é como uma vara que vai corrigir o nosso coração. E o nosso coração, aliançado, não se molda às circunstâncias, não se perde. A ira não vai tomar conta do seu coração, ainda que cercado pelos seus adversários. O medo não toma conta do seu coração, ainda que acampado à sua volta. Porque encontra a favor de Deus. Encontra a correção para o seu coração. É por isso que quando ele está no verso 2, fazendo esse clamor, essa oração, esse louvor, ele vai dizer, são os meus adversários. São esses inimigos, eles mesmos tropeçam e caem. Como a gente vai fazer o salmos, a gente ouve no salmos, confia um carro e os outros em cavalos. Mas nós fazemos a menção do nome do Senhor. Eles tropeçam e caem, mas nós ficamos de pé. É o que Davi está falando aqui também. O que eu preciso fazer diante dessa circunstância? A presença do Senhor, buscando contemplar o caráter de Deus, o padrão de Deus. Eu vou olhar para Saul, porque Saul foi rejeitado por causa da desobediência. Davi serviu Saul. Mas ainda que Saul fosse uma figura de autoridade, um rei, aquele que Davi serviu durante todo o tempo, quando ele desobedece ao Senhor, ainda assim a postura de Saul não altera a postura de Davi perante ao Senhor. Porque na oportunidade que ele teve de matar Saul, ele não o fez. Porque o caráter de Deus é uma vara. A bondade de Deus é uma vara que nos faz permanecer, que não nos faz perder e corromper o nosso coração. É por isso que Davi, ele vai buscar. Porque um homem segundo o coração de Deus é aquele que pede, que se quebranta, e é aquele que busca, que diante da palavra de Deus, que gera fé no nosso coração, porque até a fé é produzida por algo que Deus nos deu, que é a sua palavra. Que diante
de olhar para a salvação e saber que é dom de Deus. Não é por obras. É dada por Deus, por seu sangue. Quando eu olho para a caminhada e Ele me pede para ser santo, Ele me prepara a possibilidade de ser santo. Porque eu sou santo, porque Ele é santo. Eu consigo ser santo por causa da santidade de Deus em mim. A presença de Deus aqui, todos os dias. Sendo perfeito, você vai ficar tentando ser perfeita aí na sua emoção, nas suas obras. Fica aí numa crise terrível, buscando ser perfeito em todo tempo, sem falhas. Entra numas noias, aí quer desistir, porque fica buscando ser perfeito em tudo no seu braço. Mas somos perfeitos porque Ele é perfeito. Tem uma vara que corrige, que aperfeiçoa. Mediante a tudo que Deus fez por nós, aquilo que nós não podemos fazer, que nos resta? Responder. Responda ao Senhor. Responda a sua graça. Responda o seu amor derramado. Responda a sua santidade. Responda a sua palavra. Responda a sua paternidade. Responda ao Senhor. Regue o seu lar de oração. Se comprometa com o Senhor. Quem ainda tem dificuldade de se comprometer com o Senhor, de se aliançar com o Senhor, ou de fato assumir uma postura diferente diante do Senhor, que diante da luz da palavra que ilumina agora a sua mente, aquece o seu coração, que você hoje quebre as barreiras em nome de Jesus de cada coração, de cada mente aqui. Seja curado por esta palavra, iluminado por esta palavra, aquecido pelo Espírito, para que você possa desfrutar do favor e da bondade de Deus. Ele vai para o templo respondendo aquilo, à presença de Deus, ao chamado de Deus. E quando a gente vê essa busca, caminhando para o final, ele vai dizer que busca para o quê? Para contemplar a bondade e para pedir orientação no seu templo. Orientação. Quem tem sido nosso conselheiro? Quem tem te aconselhado quando você está cercado pelo medo? Quem tem aconselhado você quando a ansiedade está batendo no seu coração? Quem aconselha você quando acontece uma crise familiar? Quem aconselha você quando você está fora na sociedade, no mundo, fora desse ambiente de igreja? Quem te aconselha quando você está sozinho na sua casa? Quem é o seu conselheiro? De quem você busca orientação? Será que a alma não pode ser a sua conselheira? Ela é inconstante, ela mente para você, ela te faz querer desistir. Se você der ouvidos, tem dia, você não estaria nem aqui nesse culto, porque tem gente que vem aqui para esse culto, como a gente sempre fala, não é na alma não, é na convicção, é na fé, é no comprometimento, é na busca, é respondendo ao Senhor. Porque se fosse na alma, tem culto que a gente não estaria aqui, tem marcha que a gente não entraria no meio de uma comunidade, com arma ali, ó, à nossa frente. Você vai na alma, você vai numa busca, numa resposta, numa convicção, na fé, no Espírito. Não tem mérito nosso. O mérito não é da PIB que entrou lá, é do Senhor. O mérito não é nosso. Quando o culto é lindo, quando o ministério de louvor está aqui se quebrantando, você está aí, é uma glória a Deus, é um ambiente, é a glória de Deus, é o Espírito de Deus. Então não podemos fazer de conselheira a nossa alma. Também não pode ser nossa conselheira a sociedade, que divide, que faz coisas seletas, diz o empoderamento feminino. Aí aqui a gente tem que desempoderar os homens, dar um equilíbrio aqui, quando a Bíblia está empoderando todo mundo, independente de sexo, da sua nacionalidade, da sua idade, independente. Tem um empoderamento chamado poder do Espírito Santo de Deus. Que te equilibra, que te dá voz, mulher. Eu estou aqui.
É por causa do Espírito. Cristo abriu um caminho para todos nós. Homem e mulher, imagem e semelhança de Deus, mesmo valor, porém funções diferentes, que se complementam e glorificam o nome de Deus, empoderados pelo Espírito. Então, a sociedade, o que ela dita, uma cultura diferente da eterna, do céu, ela não pode ser minha conselheira para como eu crio os meus filhos, como eu lido com meu marido, como eu lido com a minha esposa, como a igreja tem que se portar, porque eles estão dizendo pra gente como a gente tem que pregar, o que a gente não pode pregar, onde a igreja pode ir, onde a igreja pode evangelizar, aonde a igreja se cala, como a igreja deve ser. O mundo está tentando ensinar a gente a ser crente, mas o mundo não é nosso conselheiro, é a palavra de Deus. Eu busco orientação no templo, na presença de Deus. Nem a minha cultura familiar pode ser minha conselheira, porque a gente carrega tantas feridas, tantos comportamentos que estão adversos à palavra. Gente, tudo que for legado de fé, tudo que for legado da palavra, de pai para filho, perpetue no seu lar. Mas aquilo que você carrega, quando chega diante do Senhor, vinho novo não enche odre velho. Então eu preciso ir para a presença de Deus, buscar orientação no seu templo. Fazendo um autoexame, como na ceia. Não é só no dia de ceia, é todo dia quando eu estou de frente para a palavra, tem um autoexame. Eu não faço o autoexame porque o pastor fala na ceia. Eu faço um autoexame todas as vezes que a palavra de Deus é aberta e eu contemplo a bondade de Deus, a orientação de Deus. Olho para o caráter de Deus. Aí eu tenho que olhar para a postura de Deus. Eu olho para Cristo. Filipenses 2, um hino cristológico, que vai dizer que Cristo seja a atitude de vocês, a de Cristo. Cristo, que traz a revelação do caráter de Deus, do Pai. Eu olho para Cristo, conheço o caráter de Deus, pois Ele é Deus. E aí, eu olho ali, dizendo que Ele se humilhou, foi humilde, que foi servo, obediente. E obediência até a morte e morte de cruz. E aí eu olho para o padrão de Cristo. Eu olho para a postura de Cristo. Eu olho para o sermão do monte. 5, 6 e 7, Mateus. Eu olho para a palavra, eu olho os evangelhos. E eu começo a caminhar e olhar. E aí o convite de Deus é assim: aprenda de mim, que sou manso e humilde. Então, quando eu venho de uma cultura familiar, que eu estou acostumada a resolver no grito, resolver, que não resolve, só piora a situação. Não para de tocar nesse momento, que ameniza, suaviza. Brincadeira. Sabe, quando eu resolvo tudo no grito, tento resolver, porque não resolve. Porque um fica na defensiva com o outro, ninguém escuta. Ninguém senta para resolver. É um pronto para responder para o outro, para gritar com o outro, para se defender, não para solucionar o problema. Mas quando eu olho para o caráter de Deus e conheço a Deus, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, o caráter de Deus é humildade. Se eu não sou humilde, se eu sou orgulhoso, eu não conheço a Deus. Quando eu olho para o caráter de Deus, homem e mulher, porque sabedoria de Deus, orientação é para homem e mulher. Aí, um consegue se submeter ao outro. Um consegue ouvir ao outro. Um consegue se render ao outro. Filhos estão sendo destruídos, mas os pais sustentam o orgulho. A casa está sendo destruída, mas sustenta o orgulho. Mas se tem o caráter de Cristo, olha para os seus filhos. Meu Deus, o que eu posso fazer? Eu tô falhando aqui. Eu me preocupo com a forma que eu falo, que eu ajo, o exemplo que eu dou. Porque a minha filha vai olhar para mim e vai escolher um marido. O meu filho vai olhar para mim e vai escolher uma esposa. Será que eu quero que o meu filho tenha um relacionamento, um marido, uma esposa que seja igual a mim? Que faça o que eu faço com a mãe dele? Será que eu quero que ele trate os meus netos como eu trato meu filho? Será que o ambiente do lar do meu filho
Será que eu quero que ele seja igual ao ambiente que ele está provando da minha casa? É por isso que só o Espírito, o fruto do Espírito, produz coisas que a gente não pode produzir. Deixa eu dar um caminho para você. Vou te dar um caminho para ter o coração de Deus. E esse caminho para o coração de Deus é: Senhor, eu quero aprender do Senhor. Eu estou ouvindo essa palavra e ela tem sido como a sua bondade. Tá como uma vara aqui, ó, batendo no meu coração. E sabe o que eu vou fazer mediante a isso? Eu vou responder a sua palavra. Sabe o que eu vou fazer diante a isso hoje? Eu não vou sustentar o orgulho, porque o meu casamento está ruindo e eu estou sustentando o meu orgulho. Porque eu estou numas crises e eu sustento o meu orgulho. Porque a palavra bate e eu sustento o meu orgulho. Mas hoje não. Mediante a tua revelação, através dessa palavra, dessa pastora imperfeita, essa mulher imperfeita aqui, mas como Davi que busca ser aperfeiçoada pelo Senhor, está ministrando ao seu coração, mediante esta palavra, se quebranta. Pede favor, porque quem pede, quem se humilha, quem se quebranta, quem reconhece, vai provar do favor de Deus. Quando? Todos os dias. Quando eu devo buscar? Todos os dias. Quando eu devo me quebrantar? Todos os dias. Quero convidar o ministério de louvor para a gente encerrar. E que essa palavra possa hoje consolar você. Como? Porque você tem o favor de Deus todos os dias. Lá no início, lembra do início? Porque Davi pode ser forte e corajoso, esperando no Senhor, como ele termina esse salmo. Porque ele encontrou esse coração, segundo o coração de Deus, encontrou um segredo. Você sabia que quando a gente estuda esse salmo, tem uma divisão nesse salmo? Tem gente que acredita até que possa ser possível alguém ter escrito junto com Davi, o que não, o salmo aqui está escrito de Davi, a palavra. Porque é diferente. O início desse salmo até o 6 é Davi ali, ó, louvando ao Senhor, contemplando, palavras de adoração. Do 7 ao 14 são palavras de súplica, oração, clamando para que Deus seja o seu auxílio, para que Deus não entregue ao capricho dos seus adversários. Mas mesmo mediante essa diferença de escrita, seja no louvor, seja na oração da súplica, esse coração pede uma única coisa. No louvor ou na oração, é pela presença de Deus, se rendendo, buscando ao Senhor. Seja no vale, no deserto, seja nos palácios, no trono, na riqueza, uma coisa, essa igreja gerada no Senhor buscará, priorizará. Lembra disso? É pela presença de Deus. Como Cristo se humilha, obedece, serve, o homem segundo o coração de Deus pede, reconhece, se quebranta, responde em uma busca, em servir ao Senhor, em uma obediência. Seja assim o nosso coração gerado pelo Senhor. Não saia daqui pensando que ao ouvir essa palavra você pode ter esse coração numa força, ou só no intelecto, ou só no chorar. Mas é clamar pelo favor de Deus, é buscar conhecer ao Senhor, porque se tem favor, tem graça. Se tem pedir o favor, tem graça de Deus, para gerar em nós esse coração, todos os dias. Fica de pé para a gente terminar louvando e orando ao Senhor. Graça e paz, igreja. Toda primeira segunda-feira do mês, Mulheres em Oração às 19h30.
Às terças-feiras, às 6 horas da manhã, culto de oração. Nas quintas-feiras, às 19h30, temos o nosso culto do reavivamento. Gente, vocês sabem que tem às quintas-feiras, às 7h30 da noite? Por quê? Tem o culto infantil reavivamento. Você que é criança, nós esperamos por você. Aos domingos, às 10h30 e 19h, venha participar do nosso culto de celebração. Tão importante quanto cultuar é se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Participe da nossa escola bíblica às 9h, classe dos adultos. 9h15, classe dos adolescentes. Aos domingos, às 10h30, temos EBD Kids! Às 19h, culto infantil. Faça parte de uma das células da nossa igreja. Você pode encontrá-las através das nossas redes sociais ou com o Ministério de Integração localizado na entrada do templo.